não estou falando da política recente, não. O que é esquerda e o que é direita? O pessoal está confundindo um pouco essa questão, não está? Como é que é isso? Bom, historicamente, nasce na Revolução Francesa. Você tinha vários partidos e um partido, que era o partido mais voltado para a luta do povo, que se identificava com o povo, eram os jacobinos, e eles se sentavam no parlamento à esquerda. Uhum. Então, por isso é que quem era dos jacobinos falava, sentava... esse é da esquerda, esse é da esquerda, pertencia àquele partido. Porque pertence aos jacobinos. E os jacobinos eram os grandes revolucionários da Revolução Francesa, que é a mãe da democracia moderna e do Estado laico, etc. Né? Bom, todo mundo sabe sobre a Revolução Francesa do século XVIII. E esses jacobinos, que eram os que mais se ocupavam dos pobres e lutavam em nome dos pobres e que foram os que lutaram contra a burguesia e contra a nobreza, etc., eles se sentavam à esquerda. Daí, todo mundo que tem um projeto que privilegia o pobre é chamado de esquerda. Isso na história toda. Todo mundo que tem um projeto que privilegia o pobre, que acha que o pobre, o trabalhador, a trabalhadora é que tem de estar no poder, que é contra a hegemonia de poucos em detrimento de muitos, é chamado de esquerda. E aí a esquerda é um leque amplo, né? Uhum. Tem de todo tipo. E o que tem a ver essa definição de esquerda que vem da Revolução Francesa, é o berço desse negócio de... Porque a esquerda, eles se sentavam e a ideologia deles era assim. O que isso tem a ver com o marxismo? O marxismo é um dos movimentos de esquerda. Acho que o mais tardio, um dos mais tardios. Tem muitos outros, mas ele é um dos, né? É um dos movimentos tidos como movimento de esquerda, porque trabalha essa lógica de que o trabalhador, de que o Estado tem de estar a serviço do trabalhador, da trabalhadora, e no caso do marxismo, o marxismo entende que o problema da humanidade é a luta de classes e que esse problema só vai se resolver quando a classe trabalhadora for a única classe. E você acha que isso é uma utopia ou é possível? Bom, porque nunca funcionou, os caras né? Os marxistas chamam de utopia. Agora, essa é uma das correntes de esquerda, né? Tem e você entende até onde isso é factível na sua cabeça? Porque você também acha... Eu acho que é uma utopia também, porque... os próprios marxistas acham que é uma utopia. Então, mas você porque acha... o Marx nunca desenhou isso como uma proposta... Um projeto de governo mesmo também. Ele desenhou como uma utopia. Ele estava fazendo sociologia e ele disse que a história tem começo, meio e fim. Ele aprendeu isso com os judeus. Ele era judeu, aprendeu isso com os judeus aprenderam isso com o profeta Daniel. O profeta Daniel, quando interpretou por obra do Espírito Santo, por graça de Deus, o sonho do Nabucodonosor, ele mudou o conceito de história. Até o profeta Daniel, todo mundo tinha como conceito de história essa ideia de que a história é um eterno recomeço, uma roda constante. Ciclo. O profeta Daniel recebe de Deus, interpretando o sonho do Nabucodonosor, que sonhou com a estátua, todo mundo que conhece. O profeta Daniel nos ensinou que tem uma história, e que a história tem começo, meio e fim. E o profeta Daniel foi o primeiro a falar do que mais tarde os filósofos chamariam de relação dialética. Ou seja, duas verdades convivendo no mesmo tempo até que uma verdade vence a outra.
O profeta Daniel nos ensinou, interpretando o sonho do Nabucodonosor, que havia uma dialética. De um lado você tinha a estátua e de outro lado você tinha a montanha. A estátua era o projeto idolátrico do ser humano. E ali representa os governos. Né? Todos os impérios. Isso. E todo o projeto idolátrico do ser humano que não leva Deus em consideração. Que começa desde a Torre de Babel. Tá certo? Torre de Babel é um projeto idolátrico. O Nabucodonosor sonha e vê essa estátua que é o projeto idolátrico do ser humano, que é a crença pífia do ser humano que pode viver e fazer sem Deus. Que é um nonsense, para dizer o mínimo. Então, e do outro lado tem a montanha. A montanha é o governo de Deus, o poder de Deus, a existência de Deus, a glória de Deus. E aí o Nabucodonosor sonha que da montanha uma pedra solta por mãos não humanas derruba a estátua, mas não só derruba a estátua, tritura a estátua. Verdade. Tritura tudo. Vira pó. Vira pó. O ouro, a prata, o ferro, o bronze, o ferro e o barro, óbvio. Tudo é triturado. Então, isso é a superação dialética. Tinha uma dialética. Duas verdades atuando ao mesmo tempo. A estátua de um lado... Coabitando sempre. A estátua de um lado, a montanha do outro. Um dia a montanha acaba com a estátua. Acabou de ter uma exposição dialética. O Marx usou a mesma categoria. Ele disse que havia uma dialética, que era a luta de classes, e que essa dialética se resolveria com os trabalhadores se assumindo como a única classe. E todo mundo vira trabalhador. Mas no caso do Marx, ele mesmo disse que isso não vai... Não, isso era... Né? Isso, ele não com essas palavras, ele não propôs isso como um projeto de governo. Ele propôs isso como uma filosofia. Então ele propôs o que eles chamam de determinismo histórico. Então, na visão dele, determinismo histórico funcionava assim. O feudalismo, que é o subproduto dos impérios, seria superado pelo capitalismo. E o capitalismo seria superado pelo socialismo. E o socialismo seria superado pelo comunismo. Então, na proposta marxista, o comunismo é a última fase da determinação histórica. Então, ele fez uma filosofia chamada de determinismo histórico. Bem dentro dessa linha que o Daniel trouxe para nós por obra do Espírito Santo. E aí ele dizia que ia haver essa superação. Bem nessa lógica, começo, mas lá em Daniel não é essa a ideia, né? Lá em Daniel, a ideia é Cristo, né, a ideia em Daniel é Cristo. É o reino de Deus. Então, mas não, você me perguntou do marxismo. Sim. Então, o marxismo é isso. E aí eu estou dizendo, de onde é que ele tirou essa ideia? Essa ideia está lá em Daniel. Entendi. Tá certo? Agora, o marxismo é uma das propostas de esquerda. Tá certo? E na percepção do marxismo, o comunismo é a última fase da história. Então, o Karl Marx e o Friedrich Engels tinham essa visão de história determinada. Tá certo? Eles eram deterministas. Como são